Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, continuando a série de vídeos que eu estou fazendo, respondendo perguntas na internet, hoje eu não vou falar sobre reiki, eu vou falar sobre chakras. Os chakras são centros de energia, como a gente já sabe, que eles estão entre o corpo espiritual e o corpo físico, e eles atuam aí de diversas funções. Então hoje eu peguei aqui algumas perguntas da internet para responder, espero que vocês fiquem até o final, espero que vocês gostem do vídeo, vamos começar então, beleza? Bom, então vamos lá. Vamos começar com as 4 perguntas básicas. Se você está acompanhando meus vídeos, você está sabendo que eu vou fazendo uma sequência baseada no que do que a internet vem perguntando e eu vou respondendo de acordo com o volume de perguntas que tem. Sobre chakra, tem muita dúvida, então a gente vai ter que começar do zero mesmo, tá? Básico do básico. Então a primeira pergunta que tem aqui é: o que são os chakras? De uma forma bem simples, explicando para que não haja dúvida, os chakras são centros de energia. Na verdade, o corpo humano, dependendo das religiões e dos estudos hinduístas, dizem que nós temos mais de 1000 chakras pelo corpo. Só que nós geralmente nos referimos aos 7 principais. Algumas outras religiões falam sobre 12 chakras principais, outras falam sobre 8 chakras principais. Não vou falar só religião, porque tem muitas práticas também individuais que não são ligadas à religião, que também falam sobre chakras. Mas para a gente simplificar um pouco o nosso papo, eu vou falar aqui sobre os 7 principais. Para começar, eu vou tentar colocar uma foto aqui, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar colocar uma foto aqui de como são os chakras. Os chakras, eles são vistos, né? Vamos falar aqui da parte mais básica. Eles são contados como 7 principais, de baixo para cima. A gente sempre fala, né? O primeiro até o 7º, então a gente vai de baixo para cima. A gente tem o chakra básico, depois a gente tem o chakra sexual ou esplênico. Esplênico para algumas linhas, sexual para outras linhas, depende muito. Algumas ele fica um pouco mais para cima, outras mais para baixo. A gente tem o chakra do plexo solar, a gente tem o chakra cardíaco, a gente tem o chakra laríngeo, depois a gente tem o chakra frontal e aí a gente tem o chakra do topo da cabeça, ou chakra coronário, como se chama. Então sempre de baixo para cima. Por que é de baixo para cima? É porque a gente vai do mais denso, do mais ligado à terra, até o mais leve, até o mais espiritual. E cada chakra tem seu número de pétalas, cada chakra tem a sua cor específica, cada chakra tem um mantra específico. Então a gente está falando aí dos 7 chakras, cada um comandando também uma região do nosso corpo, umas capacidades nossas, tanto mentais, quanto espirituais, quanto físicas, de atração. Então cada chakra tem uma função específica, né? Se eu for falar sobre chakra, tudo que tem para falar é uma aula, a gente fica aqui horas e horas falando, mas o objetivo aqui é só responder algumas perguntas. Então, o que são os chakras? Os chakras são centros de energia que habitam entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, e eles giram numa vibração, numa velocidade específica, para que funcione muito bem o nosso corpo e todos os outros órgãos, inclusive nossos hormônios, glândulas, enfim. Eles estão sempre girando de acordo com a sua necessidade. Esses chakras, eles podem estar o que a gente chama hoje de bloqueados, mas eles não estão bloqueados porque não há bloqueio de chakra, há uma disfunção no chakra. Então os chakras, eles podem estar com uma rotação mais rápida do que o normal, ou uma rotação mais lenta do que o normal. Então a gente tem a rotação regular do chakra, que é como ele funciona normalmente. A gente tem ele funcionando menos do que deveria ou mais do que deveria. Funcionar mais do que deveria traz benefício? Não, muito pelo contrário. Traz uma série de problemas também. Então, o que são os chakras são 7 pontos de energia, que eles são híbridos entre o corpo físico e o corpo espírito, o corpo espiritual, desculpa. E eles estão sempre atuando e funcionando. Todo mundo tem os 7 chakras? Todo mundo tem os 7 chakras. Todos os animais têm chakras? Todos os animais têm chakras, mas nem todos os animais têm 7 chakras. Ok? Então, respondi agora o que são os chakras. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Quais são os 7 chakras? Os 7 chakras, os 7 principais chakras, são o chakra básico, sexual, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário.
Cada um tem um nome que a gente chama de nome em sânscrito. Esse nome funciona também quando falado para ativação desses chakras, dependendo da prática que você vai fazer. Se você está fazendo às vezes uma meditação, se você está fazendo uma prática baseada com reiki, que você quer ativar melhor esse chakra, o chakra não está funcionando bem, você quer melhorar esse chakra, e aí você vai fazer exatamente usando o nome dele como mantra e depois utilizando o mantra desse chakra, porque você pode utilizar o nome do chakra como mantra desse chakra. Tá? Mas isso é só para práticas. Mas respondendo a pergunta, a gente tem esses 7. Então a gente começa pelo chakra básico, que o nome dele é Muladhara. A gente tem o chakra sexual, que é Swaristhana, plexo solar, que é Manipura, o cardíaco, que é o Anahata, o laríngeo é o Vishuddha chakra, o frontal é o Ajna chakra e o coronário é o Sahasrara chakra. Ok? Esses são os 7 chakras. Eu vou tentar, não sei, vou tentar ilustrar durante o nosso papo aqui. Não sei se eu vou conseguir, espero que eu consiga. E eu vou mostrando para vocês aqui, cada um de acordo com a necessidade, ok? Aí tem a próxima pergunta, né? Qual o significado dos chakras? Os chakras, na verdade, eles não têm muito um significado. Eles têm... porque como muita gente fala sobre chakra, meu chakra está bloqueado, meu chakra não está funcionando muito bem, essa pessoa está bloqueando meus chakras, essas besteiras todas. Quando a gente fala sobre significado dos chakras, a gente está falando sobre o que eles comandam dentro do nosso corpo. Então, cada chakra, como eu falei, ele regula uma região do nosso corpo. O chakra básico, ele regula, por um exemplo, tá? Não vou falar de todos aqui, mas o chakra básico, ele fala basicamente de toda a nossa região dos órgãos sexuais, do sistema excretor, ele fala também do intestino, né, do funcionamento do intestino. Ele também rege algumas outras coisas, como a nossa ganância, a nossa prosperidade, o nosso medo, a nossa forma de ganhar e de investir em dinheiro. Enfim, tem uma série de coisas que esse chakra mexe. Quando a gente fala, por exemplo, do chakra cardíaco, a gente está falando sobre um chakra que comanda nossas relações, chakra que comanda o nosso pulmão, o nosso coração. Então, tem uma série de coisas. Então, se uma pessoa, por exemplo, vamos supor que a gente está falando sobre reiki e os chakras, né? Que o reiki tem uma visão específica sobre chakras, diferente, por exemplo, de outras práticas, como, por exemplo, a yoga. Algumas coisas são similares, mas cada um tem uma forma. Os chakras com o reiki, por exemplo, se a gente vai falar sobre como você vai tratar, se você pega, por exemplo, um órgão dessa pessoa, a pessoa tem um problema no fígado, então a gente vai trabalhar o chakra que ele comanda o fígado. Então a gente consegue ativar cada vez mais esse chakra, ou a gente consegue regular esse chakra para que ele possa auxiliar na correção do problema do fígado, caso a gente detecte que seja alguma coisa mais relacionada a sentimento, enfim. Tem uma série de coisas que dá para a gente fazer com os chakras, dependendo da prática que você faz. Eu sigo muito a prática dos chakras, tanto na visão do yoga quanto na visão do reiki, que são parecidas em si, mas tem uma série de outras práticas também e outras visões relacionadas ao chakra, outros jeitos de você ativar, outras formas. O mais importante, eu acho, quando a gente está trabalhando com qualquer questão espiritual, primeiro, a gente saber o mínimo do que a gente está fazendo, e segundo, qual é a intenção que a gente está fazendo. Se você hoje espera fazer alguma coisa relacionada ao chakra, então tem formas de você ativar, não tem uma forma específica. A gente sempre acha, para você ativar o chakra, tem que fazer assim. Como eu sempre falo nos outros vídeos, não é determinístico. Não tem uma fórmula matemática. Tem uma fórmula muito mais relacionada à nossa intenção do que à nossa ação como um todo. Claro que a ação vai valer também, mas a nossa intenção vale muito mais quando a gente está falando sobre os chakras. Ok? Então, como eu falei, cada chakra tem uma função, cada chakra tem uma responsabilidade sobre o nosso corpo, e a gente tem uma responsabilidade sobre o nosso chakra. Então, como a gente tem uma lei que se chama Lei da Identidade Espírito-Matéria, a gente tem sempre que ficar atento com tudo o que a gente está fazendo aqui no plano terreno, que pode estar afetando o nosso corpo espiritual através dos nossos chakras. Então, por exemplo, eu mentir muito fala muito sobre meus chakras também, entendeu? Ele desregula meus chakras, por exemplo. Vamos lá. Qual a função dos chakras?
Já falei, acabei de responder com a função deles, né? Não vou aqui falar sobre um por um. A função dos chakras estão para regular o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito de uma forma muito sutil, sendo que a gente comanda nosso chakra e o nosso chakra comanda como a gente reage também, certo? E aí tem uma última pergunta que eu nem entendi direito essa pergunta, que se chama, que tá assim: como saber qual é o meu chakra? Você tem os 7. Agora tem que ver qual que você está usando mais, né? Então, se você é uma pessoa que é muito ligada, por exemplo, à matéria, você pode estar usando muito mais o chakra básico. Se você é uma pessoa que liga muito para o sexo, ou essa questão do erotismo, uma pessoa que quer ter muito filho, é uma pessoa que trabalha bastante com o chakra sexual, né? Ou é uma pessoa que tem uma disfunção nesse chakra. Pode acontecer de ter uma disfunção. Então depende muito. Né? Depende muito de como você quer fazer, do que você quer fazer. E você pode utilizar, assim, o jeito da pessoa não determina qual é o chakra que ela está mais ativado. Lembrando que todos os chakras eles têm que funcionar em harmonia. Por isso que a gente fala sempre sobre o equilíbrio dos chakras. Por isso que é importante você receber uma sessão de Reiki ou fazer uma yoga para alinhar os seus chakras, porque chakras alinhados impedem que você tenha problemas futuros ou problemas momentâneos relacionados ao corpo físico, ao mental, ao sentimental. Os chakras, eles vão ser, chakras alinhados significa que você está tendo uma boa vida, certo? Bom, é isso. Tentei responder aqui algumas. Essas foram as 4 ou 5 perguntas principais que eu vi aqui. Eu tenho uma série de outras perguntas que eu vou responder sobre o chakra, porque as pessoas têm muitas dúvidas mesmo. Vou continuar respondendo, então dá um likezinho no vídeo, dá uma incentivada aí para que o vídeo chegue para bastante gente, certo? Fiquem bem, um abraço, tchau, tchau.